Esperando a Simone. Rose, tudo bem, Rose? Simone chegou, vamos aceitar o convite dela. Lincoln. Tudo bem, Rose? Você tá bem, querida? Tudo bom? Simone chegando, ainda não tô te vendo, Simone. O que eu faço aqui? A tua, tua câmera tá ligada, querida? É pra tá. Tá conectando-se. Espera só um pouquinho, tá conectando. Oi, eu tô te vendo agora, sim. Tudo bem, Ah, meu amor? tudo bom? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Lindíssima. Ó, eu tô bem também. Olha quem entrou. Ricardo chegou aqui para ver a gente. Fala, Rick. A Luciana. Sejam A todos bem-vindos. Célia é minha amiga que me ensinou como faz live, que eu não sei fazer live. Ah, faz a primeira vez, depois tudo dá Bom, certo. Então Célia. vamos aproveitar nosso tempo, porque o Instagram deu 50 minutos, eles cortam a transmissão. Então, eu vou começar apresentando a Simone. Em primeiro lugar, agradecer, né? Porque a Simone, além de ser uma profissional que eu admiro absurdamente, é uma profissional no sentido da palavra, gente, porque ela não faz medicina por fazer ou por profissão, ela faz medicina por amor. E o amor ao próximo é provado várias vezes em atitude. Fora isso, ela é uma grande amiga, ela é um presente que Deus colocou na minha vida, né? Mas falando aqui, Simone entrou nessa luta, hoje é a terceira entrevista que faremos na campanha Criança Não é Brinquedo, que nasceu essa campanha com o caso da menina recentemente que engravidou com 10 anos. Não satisfeita, resolvi, como eu digo sempre, tirar o bumbum da cadeira e começar a fazer alguma coisa. Algumas pessoas se juntaram, feito a Simone, a Luciana, a Iris. Enfim, hoje estamos em 8 mulheres num grupo, buscando a conscientização desse assunto e principalmente acabar com essa cultura do estupro, né? Onde a vítima sempre é a culpada. E hoje, na terceira entrevista, nós vamos estar falando com a Simone sobre os cuidados com a criança violentada. Simone Soares de Souza, médica clínica em emergência, ambulatório, médica de família, medicina preventiva e social, medicina do trabalho, gestão em saúde, pesquisa clínica, formada pela UERJ, O Universidade FRJ, Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal. o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, médica coordenadora de estudo e pesquisas clínicas, acima de tudo, médica sanitarista, como ela se orgulha de dizer, né? Médica sanitarista. Uma medicina muito abandonada, né? Eu não consigo ficar com essa Ignorada. boquinha fechada, né? Nesse país é uma medicina que Ignorada. estamos vendo hoje, ignorada, e estamos vendo hoje a necessidade da medicina do médico sanitarista. Hoje, trabalhando em Blumenau, Santa Catarina, deixou seus 2 filhos gêmeos com uma amiga para poder estar aqui fazendo esse trabalho com a gente. Simone, seja bem-vinda, muito obrigada, não só por hoje, mas por estar junto em todas as lutas que essa maluca resolve assumir. Vamos lá? Você quer falar alguma Eu que, coisa antes de eu fazer? eu que agradeço a oportunidade, né? E como eu te falei, a gente começou na luta com a criança com câncer, que a gente também não vai desistir. Somos duas mães que temos uma característica muito em comum, e um orgulho muito grande de termos os nossos filhos escolhidos pelo coração, e, sobretudo, mulheres que inconformadas e mulheres potência. Eu nos considero mulheres potência, e é por isso que a gente está aí em mais uma luta. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Então, começando a primeira pergunta, o que cabe ao médico
quando um caso de criança violentada chega ao hospital? Primeira questão, não cabe nunca só ao médico, né? Eu acho muito interessante essa questão, que aí é um momento em que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade da atenção em saúde se faz evidente e necessária, né? O médico, obviamente, vai ter o papel dele na anamnese, o exame físico focado, como eu vou dizer, mas ele jamais poderá atender sem o enfermeiro, o assistente social e o psicólogo, no mínimo, né? Quando chegar na parte do médico, a anamnese e tudo, o exame físico terá que ser focado nas lesões. Nós estamos falando aqui de violência sexual, mas a gente não pode esquecer da violência como um todo. Então, o exame físico completo, que é algo que a gente vê muito perdido hoje na medicina, né? É o médico lembrar que, em teoria, ele aprendeu na faculdade a colocar a mão no seu paciente, a examinar, e, sobretudo, na criança violentada, de forma, primeiramente, deixando essa criança confortável, nunca sozinho, de preferência acompanhado de um responsável e de um profissional da enfermagem, proceder ao exame físico ginecológico, né, em busca de lesões, feridas, secreções, verrugas, qualquer sinal e sintoma que seja sugestivo de uma lesão sexual ou já de uma infecção sexualmente transmissível. Quer dizer que é muito mais do que apresentam para nós, né, Simone? É muito mais do que chegar e falar, levou para o hospital. Tem todo Tem todo um protocolo. Um protocolo. Protocolo esse que nos cabe, enquanto profissionais de saúde, conhecer, ler, estudar e, de forma integrada, ações em conjuntos, reuniões em equipes, esclarecer e tirar suas dúvidas em relação ao protocolo. Todo protocolo ele é dinâmico, como é dinâmico o atendimento em saúde. Então, dinamicamente, as equipes têm que estar se adequando, se reunindo, discutindo, lembrando que todo caso que chega, ele tem que obrigatoriamente ser um caso de discussão em grupo de equipe. Todo caso é um caso clínico a ser discutido em equipe. Simone, e quanto à conduta dos médicos durante e depois do atendimento? Você já falou um pouco do durante, né? Mas o depois? Depois ele vai ter que fazer um encaminhamento clínico e a questão de exame, né? Não só a anamnese, mas dos exames complementares, que vão incluir, no caso de meninas, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de violência sexual contra a criança, a gente também tem meninos. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos meninos estuprados por suas mães, por suas cuidadoras, certo? Então, o exame físico vai ser complementado com os exames complementares. No primeiro momento, nunca esquecendo de todo o protocolo de sorologias e testes rápidos das infecções sexualmente transmissíveis, que incluem sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV. No caso da menina, partir para a investigação se essa menina está grávida ou não, certo? Se necessário, partir para ultrassonografia, o que vai ser muito importante na conduta a seguir, em se optando pela interrupção da gravidez, porque a ultrassonografia é de extrema importância na determinação da idade gestacional, se houver uma gestação. E quando vocês detectam a gestação num desse procedimento? Quais são as... Eu já estou invadindo aqui, indo para um outro caminho, mas me interessou agora e eu acho que é importante falar. Você está nesse protocolo todo, tendo essa sequência, e você detecta que essa criança está grávida. Né? Eu acredito que é um choque para vocês também. Com certeza. Né? E aí, como é que é feito isso? Abordar a família, no caso, a gente está discutindo uma menor, que ela por si só não tem, né, a permissão de decidir pela interrupção da gravidez sozinha. Então, mais uma vez em equipe, chamar o responsável, lembrando que a gente sempre faz a anamnese e o acolhimento da criança e da família. E ao acolher a família, não esquecer que dentro desta família pode estar o abusador. Então, o acolhimento ele tem que ser muito bem feito por pessoas extremamente competentes e habilitadas a fazer isso. E, sobretudo,
seres humanos com uma percepção, com um sexto sentido, porque muitas vezes, ao acolher a família, você está acolhendo no primeiro momento o abusador. A criança não vai dizer de cara, a criança pode lhe dar pistas, mas não vai lhe dizer de cara que ali dentro está o abusador. Uma vez que você detecta a gravidez, você vai acolher esta família e decidir junto com esta família se esta gravidez vai ser acolhida, vai ser encaminhada a um pré-natal de risco, porque estamos falando de uma criança, com suporte, então, da obstetrícia, pediatria e enfermagem, assistente social e psicologia, para que essa criança seja inserida imediatamente no pré-natal e que se faça o pré-natal até o fim da gestação. Se o responsável legal optar pela interrupção da gravidez, dar-se-á a essa interrupção se os critérios legais estiverem obedecidos. No caso, uma gestação com menos de 22 semanas, um feto com menos de 500 gramas. Certo? Certo. Agora vamos lá, Simone. E como eu vou ler essa pergunta porque ela é um pouquinho compridinha. Como você interpretou as condutas dos agentes públicos diante do caso da menina, que a gente assim a chama, a denúncia médica às autoridades legais, para averiguar se ao menos se tinham 20 semanas de gestação? Caso contrário, não é abortamento, e sim parto, você me disse, né? Parto prematuro. Parto prematuro. Como é que você interpretou essas condutas, Simone? Eu não conheço o serviço que prestou o primeiro atendimento da criança. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença muito grande quando o médico procura autoridade legal. Eu quero crer que o médico não procurou a autoridade legal para questionar ou denunciar o abortamento. Aliás, é um parênteses que eu quero fazer aqui, porque a gente usa muito o termo eu sou contra o aborto, né? Somos contra o aborto. Isso é um erro gramatical crasso, tá? Aborto é o produto do abortamento. Portanto, aborto é o feto com menos de 22 semanas ou menos de 500 gramas que foi produzido do ato de abortar. O ato de abortar é o abortamento. Então, as pessoas podem levantar uma bandeira e o que nós lutamos é pela legalização do abortamento. Eu quero crer que ninguém seja a favor do aborto, porque eu quero crer que ninguém seja a favor de matar um feto. Ninguém está discutindo o aborto feto. Nós estamos discutindo o ato do abortamento. Volto a dizer, o profissional médico, a equipe de saúde, estou supondo, dificilmente procurou a autoridade legal para saber se faria o abortamento ou não. Muito provavelmente, junto com o responsável da família, o abortamento já estava decidido. A autoridade legal foi procurada para a denúncia do abuso sexual. O dever do médico é notificar o abuso sexual. Não é notificar o abortamento. Vou dar um exemplo aqui e fugir para uma mulher adulta. Uma mulher adulta que chega a um serviço de saúde se dizendo estuprada, demonstrando o desejo de abortar, serão seguidos os protocolos para o abortamento e o boletim de ocorrência, a denúncia do estupro à autoridade legal. Isto é um segundo momento. O médico não precisa do boletim de ocorrência, ele precisa da palavra da mulher e do desejo da mulher para realizar o abortamento. Creio eu, e mais uma vez estou inferindo, que infelizmente, dentro de uma equipe de saúde, onde essa avó, eu acho que foi a avó, procurou acolhimento para ela. Porque a mãe é falecida. A mãe é falecida. Então, eu acho que a avó procurou acolhimento na unidade de saúde e a equipe de saúde que conhece melhor as condutas deve ter gerado, primeiro, a conduta de denunciar a autoridade policial a violência sexual e a avó deve, como responsável, ter demonstrado o desejo do abortamento, da interrupção da gravidez. Provavelmente, infelizmente, pode ter acontecido um telefone sem fio e a questão do abortamento saiu dos muros
da unidade de saúde. E aí tomou a proporção que tomou. Então, a denúncia médica à autoridade legal, muito provavelmente, foi devido ao abuso sexual. Tem uma pergunta aqui sobre o entendimento de que a vida humana começa no momento da concepção. Pergunta: o médico pode recusar a realizar o abortamento no SUS em conformidade com seu juramento e não causar sofrimento? Pode. O médico que tiver conflito de consciência, ele pode sim se recusar. Eu, Simone Soares de Souza, CRM 974, pessoalmente sou uma pessoa que defendo a legalização do aborto, no entanto, tenho conflito de consciência e incapacidade técnica de realizar abortamento em qualquer mulher. Portanto, uma vez que eu acolhesse uma mulher, uma menina que desejasse, respeitaria sua vontade e a encaminharia ao profissional que não tivesse o conflito de consciência e que, sobretudo, dominasse a técnica para a segurança da saúde da mulher. É isso que me encanta em você, né? A tua coragem de colocar exatamente o que você pensa, do que você é a favor, e a tua coragem de dizer: eu não tenho, né, condições, estrutura para fazer. Não. Conflito de consciência. Conflito Isso de é muito, consciência. mas encaminharia em toda essa segurança. Com certeza. E voltando no comecinho que você disse assim, né, o médico não tem obrigação de fazer a denúncia, Simone? Do aborto, não. Ele tem a obrigação de fazer a denúncia do abuso. Do abuso, do aborto, não. Não, isso daí ele faz a comunicação depois. A interrupção da gravidez, ela vai, é o que eu lhe falei, existe um protocolo e vai estar na sequência do protocolo. Porque aquela gravidez pode estar gerando um sofrimento também muito absurdo, né? E cabe à equipe de saúde acolher e interromper este sofrimento. E a pergunta que eu estou vendo da pessoa que está aí é se o médico pode recusar. Eu volto ao início da entrevista, não nos tomamos decisão sozinhos. Somos multidisciplinares. Somos, no mínimo, uma equipe de médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Né? Lembrando que, na minha experiência, o meu grande aprendizado de acolhimento à mulher, né, que descobre um HIV, por exemplo, da mulher vítima de violência. As minhas grandes professoras foram as grandes enfermeiras que trabalharam comigo. Pois é, né? Pois é. Simone, eu vou fazer uma pergunta minha agora que, se você não quiser responder, tudo bem. Mas não, né, me passou uma coisa agora na cabeça assim. Você disse assim: o médico tem obrigação de fazer a denúncia da violência, do abuso, Sim. E não do abortamento. Sim, o abortamento ele vai ser denunciado até porque ele vai ser notificado, como a gente notifica parto, a gente notifica morte fetal, a gente notifica parto com morte materna. Isso faz parte do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Todo desfecho de parto ele é notificado, seja ele um aborto, seja ele um natimorto, seja ele um nativivo, seja ele um óbito materno. Existe um sistema que se chama de Sistema Nacional de Agravos de Notificação. E o desfecho de uma gravidez cabe a esse sistema. Como é que fica agora com essa portaria? E até o abortamento é algo que tem que ser discutido. A gente vai ter o abortamento sendo discutido, a idade gestacional avançando. Exatamente. É essa a minha Você vai passar das 20, 22 semanas, e aí quem legitima o discurso de que você está cometendo o homicídio vai ter mais subsídios para legitimar o discurso de homicídio de um feto viável. Eu acredito que essa nova portaria ela dificultou a vida dos profissionais da saúde e da mulher. E principalmente não levou em consideração um minuto sequer o emocional. De porque
quando fala-se de colocar uma mulher, né? Eu escutei de uma pessoa no meu consultório que ela precisava se livrar daquela gestação por ter sido vítima de estupro. Ela falava, eu tinha que... E ela chegou no consultório, ela já tinha feito o abortamento. Ela falava, eu precisava me livrar. Não era de uma gravidez. Eu não estava me É livrando. uma coisa. Ela falava, eu queria me livrar daquilo que estava dentro de mim sem a minha permissão e com violência. E se ela não se livra, Márcia, desculpa te interromper, durante a gestação, muitas se livram logo após o parto. Seja jogando no lixo, seja deixando na casa de alguém. E muitas vão se livrar em algum momento, né? E essa criança, se ela não for, depois de 22 semanas, obtada intraútero, ela pode ser obtada logo depois do parto, ela pode ser obtada em vida. Uma criança rejeitada depois do parto, falo isso pelos meus filhos, né? 2 crianças rejeitadas desde o útero e absolutamente rejeitadas pela mãe no pós-parto. Estamos aí com 14 anos de consequência depois, né? Então, e aí, quando eu li a portaria, em determinado momento eu cheguei num parágrafo onde dizia que importante que antes do... Né, eles usavam o termo aborto, não abortamento, que colocasse a mulher antes disso em contato com o ultrassom, antes de fazer o abortamento. Né? Só que na portaria está lá o aborto. É uma violência muito... Seria, né? Se isso realmente começar a acontecer, uma violência muito grande. Você ainda fazer essa mulher, ou essa criança, ou essa adolescente ainda visualizar um ultrassom. Como eu te falar, eu não tenho experiência, né, em realizar interrupção de gravidez, mas o ultrassom ele é parte do protocolo para avaliação da idade gestacional. Ele é parte do protocolo para avaliar a idade gestacional, não para tentar sensibilizar a mulher a desistir de tirar o concepto. Certo. Embasada na sua experiência profissional, qual é a melhor conduta a ser tomada quando a criança chega no hospital? Acolher, acolher, acolher. Ouvir essa criança de forma despida totalmente de todo e qualquer preconceito pessoal. Quando nós optamos por sermos profissionais de saúde, eu sempre faço uma brincadeira, né? Eu escolhi vestir o jaleco. Eu não escolhi vestir a toga. Então, portanto, todos os as minhas crenças pessoais, tanto que eu falei, eu teria conflito de consciência de realizar o abortamento em qualquer mulher. Mas a minha crença pessoal religiosa, eu tenho que deixá-la dentro da minha casa. Quando eu vou acolher uma criança, mulher ou menino, eu queria frisar muito aqui. Nós temos muitos meninos abusados também. Apesar de termos 4 meninas abusadas por hora no país, isso há 1 ano, no 13º Compêndio de Segurança Pública, tem todos os dados lá, e o que mais me choca são 4 meninas abusadas por hora no nosso país. Então, quando você recebe essa menina, dispa-se dos seus preconceitos, acolha sem preconceitos, deixe-a à vontade. Quanto menor a criança, mais ela vai demorar a criar confiança em ti. Portanto, deixe-a falar, use lápis, use caneta, use papel, deixe-a desenhar, né? Essa criança pode chegar e não permitir o exame físico. Ela já está machucada, ela já está com medo, ela não quer mais ser tocada, né? Então, a primeira coisa é dessa criança, talvez no primeiro momento, fazer o que ela quer. O exame físico vai ter que ser feito, você vai ter que buscar lesão, você vai ter que buscar rompimento de ímen, você vai ter que buscar verruga, você vai ter que buscar hematoma, mas você vai ter que respeitar o momento dessa criança, permitir que você examine. Porque para ela pode ser mais uma agressão. Ser dado como mais uma agressão, né? Mais uma agressão. Essa busca toda para ela
ela vai fazer a leitura que ela de novo está sendo agredida. Lembrando que ela pode estar acompanhada, às vezes, do agressor. O que é pior, né? E o agressor também vai querer dificultar esse exame físico. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E você tocou num assunto, Simone, muito delicado, quando você disse, quando eu escolhi ser um profissional da saúde, eu tenho que deixar as minhas crenças dentro da minha casa. E eu não, né, nessa pesquisa toda que a gente está fazendo com esse tema, que a gente não vai parar, que a gente vai... Onde nós vamos chegar, não sei, mas que a gente vai incomodar, a gente vai. Daqui um pouquinho nós já vamos estar incomodando. Mas a gente gosta disso mesmo, né? Eu fico pensando assim, nós não temos só um governo hoje que alimenta esse preconceito, mas nós temos né, alimenta demais com a figura da religião, né? Com Deus, família, hoje está se fazendo muito, cometendo-se muitos crimes e muitas injustiças em nome de Deus, né? E como disse o Papa Francisco, independente de religião, eu amei uma colocação dele quando ele disse assim: Deus não precisa de defensor. Mas muitos vêm... Né? Muitos vêm defendendo ele. Pare de usar o nome de Deus para manifestar as suas crueldades, né? Mas nós temos uma sociedade muito tirana. A Dona Maria, a vizinha ali do lado, né? Numa das postagens que eu fiz, uma pessoa entrou e começou a criticar a mãe dessa criança. A avó, no caso? Não, ela entrou na minha postagem e começou a criticar a mãe, mas ela foi muito pesada criticando essa mãe, que essa mãe era responsável, que essa mãe era culpada. Eu acabei de ler, eu só disse assim, o seu julgamento é tão forte, o seu preconceito te faz tão cega que você não percebeu em um minuto da notícia que a mãe é morta. Isso. Mora, que a criança mora com a avó porque a mãe é morta. Né? Então, assim, eu acredito que vocês também, o que foi feito na porta do hospital, um hospital de gravidez de alto risco, onde os médicos precisam estar extremamente concentrados, a equipe toda, a paciente já está sofrendo, porque são gravidez de alto risco, aquela bagunça lá fora. Então, nós lidamos também com esse preconceito de uma sociedade muito cruel. Mas uma sociedade... Que também chamava os médicos que iam fazer o abortamento de assassino. E a menina? Eles chamaram a menina de assassina, né? O médico que faria o abortamento. Quanto que dessa menina já não foi esfacelado, né? Quanto dessa menina já não morreu, né? A gente sabe o quanto morre de uma criança, de uma mulher, o quanto morre a cada penetração, a cada ato de abuso, um pouco dela morre também. Mas quando você fala da sociedade, eu acho que a gente tem que lembrar da história. E a história, ela gira. E eu tinha um professor que dizia que ela não gira num círculo perfeito. A história gira em espiral, né? A espiral, ela vai girando, só que se você olhar daqui de cima, você tem um reflexo lá embaixo. Então, hoje a gente vive, sim, um reflexo daquilo que construímos. Não só, eu acho que não foi só nos últimos 2 anos, tá? Quando a gente fala desse governo, eu concordo, e você sabe pessoalmente com muitas coisas de ti, mas é um processo de crescimento, de ódio e polarização, que vem há muito tempo, com justificáveis dos 2 lados. Só que eu sou uma pessoa que procuro não me justificar pelo ódio, né? Procuro que a minha conduta não seja do ódio. Então, se neste momento algumas pessoas legitimam as suas atitudes pelo ódio e pela crença cega, o que eu posso fazer, Márcia? É levantar minha bandeira, o meu discurso técnico para provar que existe técnica e existe ciência. Religião, filosofia, eles podem andar em paralelo, mas jamais interferir e cruzar o caminho da ciência e da tecnologia.
o que está muito difícil hoje, né? A Kátia não, é Célia. A Célia está dizendo assim: o que aconteceu na porta do hospital foi uma vergonha na história dos nossos tempos. Concordo, Célia. Realmente, eu me senti extremamente envergonhada, né, dessa notícia que rodou o mundo afora, de fazer parte de uma sociedade, porque sou também sociedade, eu não posso falar a sociedade, porque eu também sou. Somos. Né? Então, eu me senti envergonhada com aquelas atitudes, sim, Célia. Foi muito pesado. Mesmo Muito porque, pesado, e a gente para pensar um pouco adiante, e aí eu vou me permitir um posicionamento pessoal da hipocrisia, né? Porque uma semana depois, eu não sei quanto tempo, eu espero que seja julgado, mas se mandou matar, se não mandou matar, estabeleceu o vínculo marital, ela aos 30 e tantos anos, ele aos 14. Aí eu estou falando da pastora Flor de Lis, que foi casada, né, com um rapaz que ela casou com ele tinha 14 anos. A gente tem que lembrar que no Brasil, 14 anos é estupro presumido. Então, quando uma pastora casa com um jovem de 14 anos, isso não é problema. Não, né? Não. E fora todo o histórico, né? O elo familiar que foi existindo entre esse marido e ela, né? Isso, mas as questões jurídicas do desfecho, isso aí cabe ainda à justiça efetivar o que foi. A minha questão é, estamos na porta chamando de assassino os médicos e uma criança, mas legitimamos e aplaudimos uma pastora que casa com um menino de 14 anos. Que, em primeiro lugar, inclusive, adotou-o como filho. Ele era filho, virou genro, porque passou a namorar a filha biológica dela, e marido. Então, ele pôde ser filho, genro e marido, e isso, aí eu falo que são hipócritas, mas é uma colocação muito pessoal minha. Exatamente, mas eu falei todo o elo que existiu entre eles. Voltando quando você disse que essa criança já está morrendo, né? Já foi morrendo aos poucos. O que aconteceu com essa menina, além de tudo que ela passou, agora olhando para um lado bem psicológico, né? Que me comoveu muito quando eu soube que ela iria mudar, ela e a avó de cidade, mudar a identidade dela, né? Então, assim, tudo que ela passou, tudo que ela vivenciou, tudo que ela sofreu, ela ainda tem que lidar com um novo nome, uma nova data de nascimento, uma nova vida, onde ela tem que esquecer aquela pessoa que ela era. Ela vai ter que ter um apoio psicológico muito grande para renascer. Então, e aí teve um rapaz, eu esqueci o nome dele agora. É o Whindersson, um comediante. Whindersson Nunes. Isso, ele se ofereceu, ele vendo a história da menina, o ocorrido que só se agravava, né? Ele que saiu de uma depressão quase suicídio, há 6 meses, aquilo o tomou e o remeteu a um futuro suicídio. Ele achou que ela poderia ser uma futura suicida e ele não está errado. O que ele fez? Não, ele não está errado. O que ele fez? Ele conseguiu deixar um recado para que a avó entrasse em contato com ele, porque ele se compromete em pagar a terapia para a menina até os 18 anos de idade. Isso virou chacota. O pessoal falando que era hipocrisia dele, que ele estava querendo se promover, que não era hora de se promover. E ele simplesmente tomou essa atitude porque ele sentiu na pele as dores da depressão e um quase suicídio. E ele não se suicidou porque a mãe dele entrou no quarto e conseguiu evitar. Mas aí entra um pouco, Márcia, da nossa eterna burrice humana, né? A gente é burro, não se diz inteligente, racional, mas a gente está se mostrando um animal burro. Primeiro, que é capaz de se auto-extinguir, né? A nossa racionalidade está nos levando à nossa auto-extinção. E a outra questão é que somos uma sociedade, a brasileira sobretudo,
permeada por inveja, por tudo isso. Então, eu creio, não vi essa colocação, mas isso deve ter sido colocado por uma meia dúzia de sem ter o que fazer e de invejosos, que queriam, de repente, 3 dígitos dos números de seguidores que o Whindersson Nunes tem. Que eu acho que se ele não é o primeiro ou segundo, a gente tem ali o Carlinhos Maia, o Felipe Neto, mas o menino é um dos top 5 do YouTube, do Instagram no país e que sabe do mundo. Então, isso só tem um nome. Primeiro, incompetência, burrice e inveja, né? E maldade. Maldade, porque daí, mais uma vez, vai dizer que uma menina dessa não precisa de acompanhamento psicológico. Eu não quero crer que seja só burrice e ignorância. Chega a ser maldade. Aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque, de novo, não se pensa na vítima. Não. De novo, não se pensou na vítima. Não se pensou na vítima. Como eu disse, tudo que a família não precisa é da nossa opinião. E tudo que nós devemos fazer agora é calar a boca. Né? Porque naquele vai fazer, não faz, eu sou a favor. Como que você é a favor ou é contra? Você não está vivendo aquela situação. Né? Então, em nenhum momento se pensou na criança, na vítima. Vou chamar de vítima. Até quando ela consegue uma pessoa que resolve pagar um tratamento que a gente sabe que é caro no Brasil, um acompanhamento psicológico. A pessoa se compromete em 8 anos da vida dela ela ter um bom acompanhamento psicológico. De novo, não se pensou na vítima. De novo, se olhou para o que o outro fez e foi a crítica e o julgamento. Então, é muito sério o que está acontecendo. E quando você diz, os meninos também, as meninas, por isso que a gente fala, a vítima. A vítima. A vítima. Ninguém está aqui só defendendo as meninas, preocupado com as meninas. Não, mas é impossível você entrar numa luta dessa e não olhar e não prestar atenção nesse entorno onde as pessoas fazem questão de massacrar quem já está no chão, machucado, deteriorado. Execrado física e psicologicamente. Então, assim, é muito triste você ver a gente nesse trabalho, né? De estar fazendo todo esse trabalho de conscientização, a gente percebe o quanto essa vítima machucada, marcada para o resto da vida, ainda é apedrejada, julgada, condenada e ainda ganha sentença, né? Eu vi, você falou das colocações que viu, eu vi uma moça, graças a Deus eu não lembro o nome, que disse, não, na minha comunidade está cheia de menina de 10 anos grávida, elas gostam, não sei o quê. Aí eu não consigo entender uma pessoa ver uma comunidade cheia de meninas de 10 anos grávida e não fazer nada para mudar isso. Né? Então, é normal uma comunidade onde meninas de 10 anos estão grávidas. A culpa é delas, o shortinho curto é delas. Né? Teve um homem que colocou, eu entendo o estuprador porque nesta quarentena não dava para resistir à gostosinha. Que isso? Que isso? Como a Denise falou aqui na primeira live, aquela moça que passou pelo abuso e veio fazer o depoimento, ela disse assim, a menina está de shorts na sala, tem que tirar a menina da sala porque ela vai atiçar os homens que estão na sala. A menina de 7, 9 anos vai atiçar quem? Quer dizer, o olhar, esse olhar aonde a vítima é sempre a culpada, é uma outra questão que a gente precisa abordar muito. Nós precisamos proteger as vítimas. Isso. E aí, voltando um pouco, se você me der licença, a proteção da vítima, e aí volta ao cuidado médico de atenção quando essa vítima chega no hospital. Eu queria reforçar muito, eu acho que existem alguns profissionais de saúde aqui assistindo. Os protocolos estão aí. Né? A gente vive uma pandemia de infecções sexualmente transmissíveis. Essas crianças estão sendo infectadas com hepatite B, com hepatite C, com HIV. Você pergunta da minha experiência clínica.
A minha experiência clínica foi de meninas com 13 anos que, ao descobrirem a gravidez, descobriram junto com ela o HIV, por exemplo, né? E um contexto familiar em que, se você tem um mínimo de olhar do que a gente chama de genograma, né, de estabelecimento de vínculo epidemiológico, é muito estranho, mesmo que esta menina de 13 anos tivesse um namorado. Ora, como? Ela é positiva para o HIV, o namorado é negativo por toda uma gestação e, de repente, o padrasto morre de AIDS e a mãe se descobre HIV também. Ora, da onde veio esse vírus? Não foi do companheiro, que esteve junto com ela a gravidez inteira e que assumiu o bebê. O HIV veio de brinde, não foi do namoro consentido, não foi. Assim como muitas vezes não vem hepatite C, muitas vezes não vem hepatite B, muitas vezes não vem a sífilis, e a gente tem uma epidemia absurda de sífilis, com tudo que a gente vê de sífilis neonatal, essas meninas vão ter sífilis na gravidez, essas meninas não vão tratar a sífilis na gravidez, os parceiros dessas meninas não vão tratar sífilis, esses bebês vão nascer com diagnóstico, no mínimo, de sífilis epidemiológico, do diagnóstico de sífilis congênita, num sistema de saúde absolutamente sobrecarregado. Você tem um recém-nascido que tem que ficar 10 dias internado para fazer profilaxia com penicilina cristalina, isso é um exemplo. Se eu tivesse um sistema de saúde redondo, nascia e ia embora para casa no momento certo. Então, o hospital está cheio. Por que o hospital está cheio? Porque a gente não resolve o problema de saúde de base. E a questão de, no exame físico, também olhar muito, eu gostaria de frisar a questão de verruga genital, né? Provocado pelo papilomavírus, e aí chamar também a responsabilidade para os responsáveis. Já consta no calendário vacinal brasileiro, na rede pública do SUS, a vacina contra o HPV. E vacinar os nossos filhos é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Aqui em Santa Catarina, esta semana saímos de um surto de sarampo. Eu já não estou mais falando de HIV, de HPV, Santa Catarina estava com surto de sarampo. Tá? A gente chama isso de doenças imunopreveníveis, e daí não me diga que é uma agressão a criança levar para vacinar. A agressão é deixar uma criança morrer de doença imunoprevenível. A agressão é deixar uma criança ter, na sua vida adulta, câncer de colo de útero porque não tomou vacina do HPV. Agressão é distorcer a ciência. Com certeza. E o profissional de saúde, na minha opinião, não pode trazer junto do bolso do seu jaleco, seja ele a sua Bíblia, o seu Alcorão, o seu Torá, a sua Cabala, o que for. Isso fica em casa. Perfeito. Acho que nós temos 8 minutos ainda. Eu gostaria de saber se você gostaria de deixar algum fechamento, o que você gostaria... Eu gostaria de deixar alguns exemplos, né? Algumas histórias, eu acho que história sempre marca, né? Então eu vou deixar... Só vou te dando o sinal do tempo, tá? Okay. Eu vou deixar 3 historiazinhas que marcaram, e 2 bem antigas e uma mais recente. Então, na minha época de acadêmica ainda, onde eu fazia meu curso de obstetrícia, já no internato, uma menina de 10 anos grávida que chegou para o desfecho normal da gravidez, a criança nasceu bem, e eu era a interna responsável por passar visita naquela criança no dia seguinte, nas 2, né? Na puérpera, a puérpera é a mulher que acabou de ter o filho, e no bebê. E ao passar, essa menina me pedia insistentemente: tia, desliga ele. Eu nunca tive boneca com botão. As minhas bonecas todas eram de pano. E eu não sei aonde está o botão para fazer ele parar de chorar. O desfecho disso
essa criança, o bebê foi obviamente destituído não só da criança de 10 anos, como da família, e essa menina, 2 anos depois, veio a cometer suicídio, né, aos 12 anos. O outro caso, nesse mesmo local de aprendizado, foi uma menina de 13, uma cesariana bem difícil, um parto bem difícil, e nasceu uma criança com uma síndrome incompatível com a vida, uma criança bem sindrômica, e a criança, por questões da síndrome, não por questões de maus tratos, nem nada, essa criança veio a óbito em 2 horas. Já o atendimento puerperal da adolescente foi muito difícil no sentido de tirar dela a culpa, porque daí ela carregava a culpa do estupro, a culpa da gravidez e a culpa do defeito da criança, que não consegue, obviamente, conceber que uma doença genética é culpa do gene que vem dela, do gene que vem do homem estuprador. E o terceiro caso é um caso mais recente, de um adolescente que procurou um serviço de atenção psicossocial, um CAPS, e foi atendido pela equipe de saúde mental. Um adolescente que está no processo de transição de gênero, né? Nasceu menina, está fazendo de forma bem acompanhada aqui em Blumenau, existe um trabalho muito bom nesse sentido, está fazendo a transição de gênero. Então, fisicamente você já percebe um menino, mas um menino que ainda tem seio, mas fisicamente você percebe um menino. E em plena transição, com todos os afetos e desafetos e dúvidas e dores dessa transição, ao estar transitando pela rua, esse menino é retirado da rua para um beco e é estuprado por um homem, com rompimento de ímen, e agora estão esperando se esta menina que está virando menino não está grávido, né? Então, eu queria trazer esses exemplos para a gente ver a dimensão que as coisas tomam, né? Uma pessoa que tinha tudo, que estava no caminho certo para a sua identidade de gênero ser feliz, para se tornar um homem feliz, para ter, talvez, a sua primeira relação feliz com uma pessoa que amasse, em que o seu afeto se identificasse. A primeira vez dele foi rompendo um ímen através de um estupro, em plena transição sexual. Então, o problema existe, e eu volto a deixar aqui um número, que tem 1 ano, né? E isso, querendo ou não, foi um trabalho feito pela Secretaria de Segurança Pública, isso é um dado nacional. 4 meninas são estupradas por hora no Brasil. A culpa é nossa. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço. Não só por hoje. Obrigado por mais desses 15 anos que estamos juntas, por muitas lutas. E essa agora é a nossa mais recente. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presente. Eu concordo com todos os elogios aqui para a Simone. Ela realmente é maravilhosa. Ela não é maravilhosa, ela é especial. Para mim, um ser especial é muito mais que maravilhoso. Eu agradeço também quem falou, né, de trazer o assunto, dando os parabéns por trazer o assunto. No sábado que vem nós teremos uma advogada, mestranda, ela está na Espanha, ela vai me fazer entrevista de lá, conceder entrevista de lá sobre direitos humanos. Então, nós não vamos parar. Todos os sábados, às 20 horas, nós vamos estar aqui. E nós decidimos hoje no nosso grupo que quinta-feira não é dia do TBT, terça-feira nós vamos ter hashtag criança não é brinquedo. Vem com a gente, não deixa essa campanha morrer, nós precisamos de vocês, porque nós não vamos parar. Como disse a Simone, eu quero me livrar dessa culpa. A partir de hoje, desse tempo que a gente tem, eu não quero mais ter essa culpa. Estamos juntos. Gente, muito obrigado, boa noite, um bom domingo para todos e muito obrigado por estarem aqui conosco. E você, sim, dá um beijo nos meus sobrinhos, beijo no teu coração, meu amor. Vou deixar a live gravada, viu, gente? Está gravada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.